A aula já começou a ser gravada, tá bom, pessoal? Fran, você que viu lá também no AVA, que você comentou, você Sim, viu que tinha mais algum vídeo além da técnica do morango? eu não cheguei a ver o vídeo, que é bem no final, né? Eu tava vendo, eu comecei a ver os slides. Aí no último que aparece o vídeo, parece que dentro de um vídeo tem mais coisinhas Mais para abrir, abas. assim. Isso, tem Isso. mais abas, viu, Juliana? Você percebeu isso que quando você abriu um vídeo, ali em cima aparece mais abas, um, dois, três e quatro? Não aparece a opção para mim. Eu não sei se é por causa que eu estou no celular, talvez, né? Ah, pode ser. Pelo computador. Vou tentar para ver. Tá, tenta pelo computador. Tudo bom, Letícia? Tudo, prof. Tudo bom? Você viu lá os vídeos da aula prática? Professora, não me mata. Eu esqueci de ver. Eu entrei no e-mail e eu esqueci de ver, desculpa. Tá. Me dá uma colher de chá, hoje é meu aniversário, então. Ai, parabéns! Quantos Me dá anos uma você colher está de fazendo? 20. Pessoal, todo mundo ativa o microfone aí, vamos cantar parabéns para Letícia. Vai, todo mundo Meu comigo, quero Deus. escutar a voz de vocês. Um, dois, três e já! Parabéns para Parabéns para você você. nessa data querida. Cadê? Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva Letícia! Obrigada. Ê, ê. Obrigada, prof. 20 anos! Muito bem. Então hoje eu não 20 vou anos. brigar. Hoje eu não Então vou tá. brigar, porque a Letícia está de aniversário. E ao retorno às aulas, ela vai levar um bolo para gente. Pois é, essa era a intenção, né? Mas a quarentena estragou meus planos. Ô, Fran, você conseguiu falar com a Dani? Ela nem visualizou. Desde hoje de manhã que eu mandei mensagem para ela, ela não visualizou minhas mensagens. E se a gente ligar para ela, o que você acha? Vou tentar. Você quer tentar ou quer que eu ligue? A Clarice também eu não consegui falar com ela, mas ela fez o slide dela, tudo bem certinho. Daqui a pouco de certo ela tá entrando também. Você falou com ela já? Mandei mensagem, mas não visualizou também. Tá, eu vou Ó, ligar. a Dani, ela não me atende. Eu tô ligando para ela aqui, tá chamando e ela não atende. Ah, tá. Deixa eu te falar uma coisa. Me passa o telefone da Clarice que eu vou ligar. Tá. Da Clarice. Passo pelo WhatsApp, né, Pro? Passa pelo WhatsApp. Mandei. Ah, mas daí eu vou ter que salvar o contato. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É 991 Espera aí. 991 88 88 48 48. 83. Tá, vou ligar para ela. Vamos ver. E depois eu vou ligar para Dani. Ué? Não foi? De novo. 9. Acho que daí tem mais um 9, né? Tá, 9. 91 Ah, 88 ah, 48 ah. 83.
Eu não estou com pouco sinal aqui, mas... Elas também não visualizaram o que eu mandei. Não, nem toca. Tá, e o da Dani? O da Dani é 9, 96, 75, 34, 79. O da Dani tá tocando. Agora o da Clarice nem toca, que esquisito. É que às vezes o número do WhatsApp não é o mesmo para ligação, né? Também tem Será? isso, né? Será? Acontece muito isso. Mas é o número que eu tenho aqui delas. Eu vou mandar um WhatsApp para Clarice que ela me mandou aqui. Deixa eu ver se a Dani vai atender o telefone. Não. Gente, ali a atividade que a professora pediu da aula prática tá na sessão 4? Quem pediu? A professora, a aula prática que era para ter visto era na unidade 4? Não. É assim, lá no AVA, quando você entra, tem a unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. E lá embaixo tem um outro link chamado aula prática. Aham, tem. É lá? É ali. Ah, então tá. Tá? Ô, Fran, manda o contato da Dani também aqui no WhatsApp. Tá, já mando. Professora, o Patrick pediu para a senhora aceitar ele. Quem? O Patrick. Gente, quem é vivo aparece, né? Só que ele não tá me pedindo aqui para entrar. Oh, meu Deus. Professora, quem é viva aparece. Ai, meu Deus. Fran, manda para mim o contato da... Tô mandando já. Da Dani. Mandei. Tá, vou mandar mensagem. Até na sexta-feira falei normal com as duas, então estava tudo certo. Hoje falei com a Clarice também. Não sei se talvez ela teve algum imprevisto, né? Enfim, mas com a Dani eu não consegui falar mais nada sobre o trabalho, mas ela já sabia a parte dela, né? Uhum. Tá, vamos começar nós. Vou começar do final? Não, peraí. Não. É que eu sou a última, né? Semana passada também aconteceu isso. A Júlia era a última e daí quem ia apresentar com ela ficou... Mas no final das contas ela tinha feito tudo, né? Aham, ela tinha pesquisado, né? Ela foi esperta no final das contas. A Dani, ela tá online, mas ela não visualizou. Mas tudo bem. Vamos fazer nós. Peraí. A Pro vai compartilhar aqui. Só um pouquinho. É a unidade, pessoal, 4.2, tá bom? Vamos compartilhar aqui. Esse início, onde ele fala de recombinação, tá? Na verdade, a gente vai estar relembrando o que nós já conversamos lá no início do semestre, tá? A questão da recombinação. Vocês estão visualizando aí o arquivo do PowerPoint? Sim. Sim. Ok.
Então, vamos lá. Então, o que ele fala aqui da seleção, tá? Ele fala que quando a gente conversa sobre variação genética, tá? Ele é a fonte de toda variação genética é a mutação, ou seja, é quando a gente consegue estar mudando de alguma forma a geração. De geração para geração acontece uma mudança. Normalmente essa mudança, ela não é muito drástica de uma geração para outra. Ela vai acontecendo ao longo dos anos, né? Essa mutação, ela vai acontecendo. Então, o maior interesse dos pesquisadores da área da genética, tá? Justamente está nessa questão da mutação. A probabilidade de você ter uma cópia de um alelo que vai estar mudando essa forma alélica, tá? De geração para geração. Então, quando a gente consegue conhecer essa taxa de mutação, o que acontece? A gente consegue estimar quanto tempo essas sequências elas vão estar... quanto tempo levou isso para essa mutação aparecer? Então, isso é um estudo genético que os pesquisadores fazem. Por exemplo, um exemplo muito clássico de mutação é a questão do pescoço da girafa, né? Não foi de um casal de pai e mãe com pescoço curto que geraram uma girafa de pescoço longo. Não, tá? Então, isso foi acontecendo de geração para geração. Então, esses geneticistas, eles estão estimando essas taxas de mutação, começando por um único indivíduo homozigoto. Aí, o que acontece? Eles pegam esse indivíduo homozigoto e começam a acompanhar o heredograma dele. Qual heredograma? Dos seus descendentes, das proles, né? E aí começa a acompanhar esse heredograma de muitas gerações, por várias gerações. E aí você consegue estar estimando essa taxa de mutação. Então, a gente pode estar comparando através desse heredograma, a gente também pode estar comparando uma sequência de DNA, né? A gente pode estar, a partir dessa sequência de DNA, de geração para geração, a gente pode estar registrando essas mutações que estão acontecendo de geração para geração. Mas esse é um processo gradativo, tá? Importante pensar nisso. É um processo gradativo, não é de uma hora para outra que isso acontece, certo? E aí a gente continua estimando essa taxa de mutação. Por quê? Porque essa estimativa ela é fornecida pelo número de mutações observadas no genoma, então, nesse mapeamento de geração para geração. Então, a gente observa vários eventos, tá? E aí é por isso a gente estar sequenciando, esse geneticista, ele vai estar sequenciando todos esses nucleotídeos que eles estão verificando, porque através de sequenciar esses nucleotídeos, através disso ele consegue estar encontrando aonde que iniciou esse processo de mutação, né? Então, é muito importante isso. A maioria dessas mutações, ela não é prejudicial, tá? Ela não é prejudicial. Muitas vezes essas mutações de um ser vivo, ela vem para quê? Para estar melhorando essa espécie. Às vezes por adaptação, né? Aquela espécie, ela vive numa região de muito frio, então, por adaptação, a gente vai ter mais pelos, né? Existe uma espécie de peixe que ele vive nas profundezas do mar, mas lá no mais profundo, que não chega à incidência do raio solar. Essa espécie mutou tanto que hoje ele também não precisa mais de visão,
tá? Ele não precisa de visão, porque é tão escuro lá embaixo, é tão escuro que não tem a necessidade dele enxergar, então ele não precisa mais de visão. Então, assim vai acontecendo, através dessa adaptação, né? E então existe também outro meio de uma nova variação que pode estar entrando em uma população, uma nova diferenciação em uma população. Por exemplo, a Pro coloca aqui nesse slide, por migração ou fluxo gênico, né? Então, é o movimento desses indivíduos ou gametas entre as populações, né? E aí, a gente vai conseguir ver pequenas populações locais ou até mesmo subpopulações através desses estudos do mapeamento genético e das espécies que estão sendo estudadas. Então, por exemplo, como a Pro falou, desse peixe, dessa espécie específica de peixe, que vive lá nas profundezas, onde não tem incidência de raio solar, que é super escuro, estuda essa população e essas subpopulações que estão ali embaixo também, e verifica que são cegos, não existe mais a necessidade de ter olhos e enxergar, né? Deixa eu só ver onde é que eu tenho. Você começa onde, Fran? Em seleção, né? Isso, Charles Darwin em seleção. Eu falando aqui, esqueci de ligar o microfone. Tá. Eu tô só anotando aqui que as meninas não apresentaram, porque delas não vão ganhar nota, né? Muito bem. Então, a gente tem essa questão da redução do fluxo gênico entre essas populações que a gente está estudando. Então, ali tem um exemplo de besourinhos, tá? Então, é feita uma barreira física. Então, essa barreira física, ela pode ser uma montanha, ela pode ser um vale, ela pode ser um oceano, ela pode ser um rio. Existe uma barreira entre essas populações, né? E essas subpopulações de um indivíduo, ele vai tentar poder ter a chance de acasalar com um outro indivíduo, tá? De subpopulação diferente. Então, ele vai tentar se acasalar com uma população que está lá do outro lado do rio, ou do outro lado da montanha. E aí, olha o que aparece aqui. Nós temos uma sequência de besourinhos douradinhos, e um deles está migrando, ultrapassando essa barreira e indo lá para os besourinhos verdes. E aí, ali, ele vai tentar uma cópula. Bem, nesse cruzamento, já vai começar a ter, na próxima geração, uma pequena mutação. Não vai ser completamente verde, né? Aquela prole. Ou não vai ser completamente douradinha aquela prole. Então, já começa a ter ali uma mutação, uma mudança. Por quê? Porque aconteceu esse fluxo gênico, aconteceu essa ida para um outro ambiente, ultrapassando uma barreira física, para acontecer esse cruzamento, né? Então, eu coloco um exemplo aqui, nesse slide, que fala assim: o fluxo gênico, ele limita a divergência genética entre essas subpopulações. Uma das consequências genéticas da migração é essa mistura genética, né? Então, a partir do momento que eu pego uma prole toda dourada, que vai cruzar com uma prole toda verde, a gente vai ter essa mistura genética, né? Então, a mistura desses genes que vai estar resultando em indivíduos diferentes, que houve uma mutação. Então, a mistura de genes que resulta quando os indivíduos possuem esses ancestrais de mais de uma subpopulação. Nesse caso ali, o verde com o douradinho, né? Então, esse fenômeno, ele é comum em populações humanas, por exemplo. Olha só vamos falar do povo brasileiro como ele tem miscigenação. Né? A gente tem aqui africanos, a gente tem aqui europeus, a gente tem aqui europeus das mais diversas etnias, né? Italianos, alemães, húngaros, nós temos aqui portugueses,
E aí nós temos aqui os índios, que também fizeram parte dessa miscigenação. Então, olha como acontece essa troca de carga genética, né? E a Pro bota um exemplo aqui no slide. Na África do Sul, há migrantes de todo mundo. Os genomas dos sul-africanos de ancestralidade mista são complexos e incluem parte da população do sul da África Ocidental, da Europa, da Índia. Então, quer dizer, percebam como acontece essa miscigenação. Aqui eu coloco o exemplo da África, mas a gente pensando no nosso país, a gente pensa como é rico, como tem pessoas diferentes, né? Ah, minha mãe, ela é de origem árabe, o meu pai já é de origem polonesa, húngara, italiana, alemã, e aí houve essa troca de informação. Isso vai trazendo um povo bem diversificado, né? Então, a mutação, ela é o quê? Ela é a fonte definitiva de toda a variação genética. E o que ajuda essa mutação? A migração, né? Essa migração, ela pode estar acrescentando variação genética a uma população por meio desse fluxo gênico, ou seja, pela capacidade que eu tenho de estar indo e vindo. Então, eu estou ultrapassando essa barreira e eu estou conseguindo ir e vir para acontecer uma cruza, né? E aí a gente tem esse fluxo gênico proveniente de outra população da mesma espécie, como foi o caso que a gente colocou ali do besourinho. Então, a gente tinha o besourinho douradinho, o besourinho verde, né? E aí esse besourinho, ele vai cruzar e vai começar a dar origem a uma nova espécie, certo? Aí a Pro coloca aqui para vocês a questão de variação genética em populações, né? Então, há uma força crítica para moldar esses padrões dessa variação genética de populações que a gente chama de recombinação, né? Então, quando não há um ganho ou uma perda de alelos, a gente diz que a recombinação ela está criando novos haplótipos, tá? Então, os novos haplótipos, eles podem ter propriedades únicas que vão estar alterando a função proteica da nossa carga genética. Então, um exemplo disso, aí a Pro coloca aqui, ó, um aminoácido variante em uma proteína. Em um haplótipo, ele vai duplicar a atividade enzimática da proteína e um segundo aminoácido variante em outro haplótipo também duplica essa atividade. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 4 vezes, né? Porque aqui estava na ação enzimática duplicou e aqui estava na ação do aminoácido também duplicou. Então, a gente vai acabar que tem 4 vezes. Então, isso é uma recombinação. Quando a gente tem a combinação, tá? Isso é importante. Quando a gente tem uma combinação e essa combinação, ela se soma, né? Então, aí a gente tem uma recombinação. Ela está somando. Então, por exemplo, olhe bem, a gente tem um locus A e um locus B. E esse, a gente vai ter 2 tipos de haplótipos, que a Pro colocou ali. AB homozigoto dominante e AB homozigoto recessivo. Beleza. Então, isso que nós temos como um exemplo. Então, se a gente supor que o indivíduo dessa população ela for heterozigoto para esses 2 pares, tá? E se ocorrer o crossing over, não sei se vocês lembram do crossing over, que é quando o braço do cromossomo ele se une e faz a troca de um pedacinho de carga genética. Vocês lembram disso que a gente já falou aqui? Pessoal, se vocês não lembram... Sim. É porque não deu tempo. Eu lembro, professora, que a gente falou a gente já falou aqui numa outra aula, né?
quando a gente tem o cromossomo 2 e eles se unem, os braços, e aí uma pontinha dessa carga genética vai para aquele do par e do outro vem para cá, fazendo essa troca, né? Quem não lembra, dá uma espiada lá e dá uma retomada nesse conteúdo, certo? Então, se acontecer um crossing over nesse indivíduo que é heterozigoto para os dois pares, tá? Então, a gente vai ter, olha lá na sequência, um A maiúsculo com um B minúsculo, porque é heterozigoto, e um A minúsculo com um B maiúsculo, porque é heterozigoto, né? E aí a gente vai estar fazendo esse cruzamento, onde essa recombinação pode estar criando uma variação que vai assumir, só um pouquinho, vou aceitar a Elaine, que vai assumir a forma de novos haplótipos, ou seja, quando a gente cruzar, a gente vai ter uma nova geração aí, nesse cruzamento de heterozigotos, né? Então, se a gente considerar que essas frequências gênicas observadas, esperadas nesses 4 haplótipos, olha lá, é o A e o B, né? E aí eles possuem o alelo A maiúsculo, A minúsculo, porque é heterozigoto, e B maiúsculo, B minúsculo, porque é heterozigoto. A gente já falou isso no exemplo. Então, a frequência vai ser, olha lá, pessoal, PA grande, PA pequeno, PB grande, PB pequeno. Então, a gente vai ter nesse cruzamento quais são os possíveis pares que a gente tem nesse cruzamento de heterozigotos. Tá ali na sequência do verde. A gente tem A maiúsculo com B maiúsculo, que vai dar homozigoto dominante, A com B minúsculo, que vai dar heterozigoto, A com B maiúsculo, que vai dar heterozigoto, e AB, homozigoto recessivo. Esse cruzamento aqui, pessoal, que você monta ali, faz o cruzamento, a Pro também fez uma aula, fez um vídeo, e está postado lá no YouTube, e tem o link nas nossas aulas do AVA, para quem não lembra como faz esse cruzamento para chegar naqueles 4 pares ali que a Pro botou para vocês no slide, tá? Então, retomem essa aula, quem não lembra, verifiquem lá como que é para estar fazendo isso, certo? Então, com que frequência a gente vai esperar encontrar cada um desses 4 tipos haplótipos, né? Então, a gente tem que fazer esse cruzamento para ver qual que é a sequência. Então, se houver uma relação aleatória entre esses alelos, desses 2 locos gênicos, tá? A frequência de qualquer haplótipo será o produto da frequência dos 2 alelos. Então, quer dizer, olha lá, é o cruzamento. PAB maiúsculo, então é PA vezes PB. O PAB heterozigoto é PA versus PB, é o cruzamento. O PA heterozigoto com o A minúsculo e o B maiúsculo também cruza, e o PAB também cruza. Aí a gente faz esses testes para saber a frequência. Se é 100%, tá? Então, a gente pode dizer que a frequência é de 0,5, porque PA é igual a PB, que é igual a PA pequeno, que é igual a PB pequeno. Então, quando a gente vai fazer, a gente vai obter uma amostra desse conjunto gênico, e a probabilidade de a gente poder estar retirando um cromossomo desse alelo A, por exemplo, é de 0,5, né? Então, quando a gente vai fazer essa relação entre esse alelo do locus A com esse alelo do locus B, quando a gente vai fazer essa relação, e quando essa relação ela for aleatória, essa probabilidade desses cromossomos que a gente selecionou tenha o alelo B, que também vai ser 0,5, né? A probabilidade dele. O que a gente vai fazer? Olha lá, quando a gente está fazendo esse haplótipo AB homozigoto dominante. Então, a gente está fazendo o PA vezes o PB, que é o 0,5 que a gente viu, a probabilidade que vai ser do A
vezes o 0,5, que é a probabilidade do B, então, 0,5 vezes 0,5, o resultado final dessa probabilidade é 0,25, tá? Então, a gente tem... Peraí, o Patrick, agora que o Patrick pediu para entrar. Estou admitindo ele. Então, a gente tem essa associação entre esses alelos, nesses locos gênicos, tá? Então, se essa associação ela for aleatória, a gente diz que os locos estão em equilíbrio de ligação, tá? Se essa associação não for aleatória, a gente diz que está em desequilíbrio de ligação, né? Então, nesse caso, um alelo específico do primeiro locus está associado a um alelo específico do segundo, mas frequentemente do que o esperado por acaso. Deixa eu só dar um oi aqui. Peraí, a Rosana quer entrar. Deixa eu só dar um oi para o Patrick, né, pessoal? Porque o Patrick apareceu depois de tanto tempo, a Porô já estava até com saudades dele. Eu nem mais me lembrava dele. E hoje ele apareceu aí, né, pessoal? Vamos dar um oi para ele. Quem é vivo aparece. Oi, Patrick. Oi, Patrick. Patrick, temos aula, estamos tendo aula. E, Patrick, semana que vem é a tua apresentação, hein? Sim, professor, já tá tô sacando. vendo já. Ó, eu vou aproveitar que vocês estão aqui já para falar, porque eu estou vendo que a Josiele está aí, a Juliana está aí, o Patrick está aí e a Michele está aí. Semana que vem a unidade 4.3 é de vocês 4, tá? Josiele, Michele, Patrick e Juliana. Então, vocês vão se organizar para dividir a unidade, tudo bem? Sim. Ô, prof. Oi. Mas não é melhor você fazer que nem das outras vezes? Que às vezes a gente dividindo não dá muito certo. Então, tudo bem, eu mando por e-mail, tá? É melhor, né? Tá, eu mando por e-mail hoje ainda, se eu conseguir, tá bom? Obrigado. Tá bom. Então, vamos continuar aqui, né? Então, quando a gente tem uma população muito numerosa para fazer esse estudo, né? As frequências alélicas, elas vão estar permanecendo as mesmas de geração para geração, certo? Continua tudo igual de uma prole para outra. Então, as populações reais de organismos na natureza, elas são finitas, elas são várias, tá? Nas populações finitas, então, as frequências alélicas, elas se modificam de uma geração para a seguinte, em decorrência do acaso. De geração para geração, ela vai se modificando em decorrência do acaso, tá? Devido, muitas vezes, a um erro de amostragem. Quando, em laboratório, por exemplo, os gametas, eles são retirados desse conjunto gênico para formar a geração seguinte. Então, quando isso acontece em laboratório, pode acontecer essa retirada desses gametas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de deriva genética. Então, olha essa foto aqui. Nós temos uma garrafa com muitas bolinhas amarelas e algumas azuis. Aí a gente tem essa garrafa sendo... Só um pouquinho, alguém está pedindo para entrar. Rosana, de novo. A gente tem essa garrafa sendo invertida para estar caindo. Então, ali é o gargalo, né? Então, essas alterações dessas frequências alélicas entre essas gerações, ela pode estar acontecendo entre um erro de amostragem, que é chamada de deriva genética aleatória, ou, dependendo do autor, simplesmente de deriva, né? E aí está caindo algumas espécies ali dentro do frasquinho, e vocês percebam que caiu mais azul do que amarela, então isso foi no efeito gargalo. E aí a próxima geração, observe a próxima geração ali da garrafa. Nós temos, qual é a diferença dela? Mais azuis, né? Mais azuis do que amarelas. Então, nessa geração, a gente percebe que já houve uma diferença.
Então, um fator fundamental que afeta as variações genéticas nas populações é, de fato, o tamanho da população, né? Então, essa deriva genética, ela é mais forte em populações pequenas. Então, quando a nossa população é pequena, a gente consegue perceber mais características dessa mutação de geração para geração do que quando a população é muito grande, né? Onde a miscigenação é muito maior. Então, a probabilidade de um alelo se fixar ou ser perdido em uma população por deriva depende da sua frequência na população e do tamanho dessa população, né? Então, a maioria das novas mutações neutras, ela é perdida das populações por causa justamente dessa deriva genética. Então, a gente consegue perceber uma maior mudança numa população menor. Quando a população ela é muito expansiva, muito grande, a gente não percebe tão bem essa mudança eu toda agora, aí, né? Pro? É eu? Tá, então eu vou tirar o meu para você compartilhar o teu. Tá. Só me avisa se tá aparecendo. Tá bom. Tá aparecendo já, não? Ainda, agora sim. Posso continuar? Pode. Então, antes de a gente falar da origem... Ai, meu Deus. Qual era o nome que estava ali da professora? Origem das adaptações, né? Eu vou falar um pouco de Charles Darwin, que ele nasceu em 18 de fevereiro, ele na Inglaterra, enfim, ele morreu em 19 de abril, também na Inglaterra. Ele estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia que ele obteve reconhecimento. Ele fez uma viagem durante 5 anos coletando espécies animais e plantas para ele fazer um estudo. Após 20 anos de estudo, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies. Então, ele diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Então, ele fez o conceito da seleção natural, né? A seleção natural não é um processo pelo qual o indivíduo com determinadas características hereditárias tem maior probabilidade de sobreviver e reproduzir do que o outro sem tais características. Eu vi um exemplo que falava dos grilos. Eu vou falar aqui que é uma população dentro da população que existe variabilidade, né? Que não são homogêneas, existe variabilidade. Neste caso, existe variação de cor. A professora estava falando das cores ali, né? Então, ali no meu caso, que eu escolhi é os grilos verdes e amarelos, e o predador é os passarinhos. Então, se os predadores enxergam mais os amarelos, num futuro, né, eles vão ficar extintos, eles não vão sobreviver, então os verdes que vão chegar à vida adulta, eles vão continuar essa reprodução, então os amarelos vão deixar de existir. Que daí também, ali no fim, a professora falou daquele crossover ali, né? Crossing over. Isso aí, que é o que garante a variação, né? A mutação do DNA e a combinação de genes que vai acontecer com a união dos gametas durante a reprodução sexuada e também durante esse crossover aí que acontece na meiose. É isso? Isso. Então, o processo ocorre da seguinte maneira, segundo Darwin. Em cada geração nasce mais indivíduos do que os que conseguem sobreviver e reproduzir no ambiente. A natureza tem um mecanismo de mutação para gerar novas formas ou variantes hereditárias. Os indivíduos com variantes específicas para algumas características possuem maior probabilidade de sobreviver. Indivíduos com características que
aumentam sua capacidade de sobrevivência e reprodução, transmite tais características para a sua prole. Com o tempo, a frequência dessas características na população aumentará. Portanto, as populações evoluem com o tempo à medida que o ambiente, a natureza, seleciona características que acentuam a capacidade de sobreviver e se reproduzir. É a evolução por meio da seleção natural. Tipos de seleção natural. Tem a seleção direcional. A seleção direcional, ela favorece um único fenotipo. Então, esse tipo de seleção, o alelo mais vantajoso aumenta de frequência ao longo de gerações. A seleção direcional age sobre o fenotipo homozigoto. O alelo não tem que ser necessariamente dominante. O alelo recessivo também poderá ser fixado na população. Esse tipo de seleção ocorre frequentemente em mudanças ambientais e quando ocorre migração de populações para novas áreas que possuem diferentes pressões ambientais. Nota-se o uso da seleção direcional na genética quantitativa. A professora também falou, acho que um pouco mais ali no começo, né? Da quantidade da população, enfim, visto que ela demonstra em mudança de direção na medida da população ao longo do tempo em características contínuas. Pode ser citado como exemplo a pesca de salmão rosa, o desenvolvimento de resistência de bactérias aos antibióticos, resistência de insetos a inseticidas e no tamanho corporal de peixes e entre outros. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí tem também outro tipo, que é a seleção estabilizadora e seleção purificante. É um tipo de seleção natural em que a diversidade genética diminui quando a população estabiliza num valor determinada característica, em particular. Dito de outra maneira, valores extremos de características são selecionadas contra. Um exemplo de seleção estabilizadora é a seleção contra a mudança no tamanho dos bebês humanos. Antigamente, a taxa de mortalidade infantil no parto era grande. Agora, além dos avanços médicos e tecnológicos de nossa sociedade, podemos observar uma estabilidade no tamanho dos bebês. Antigamente, quando o bebê nascia muito pequenininho, ele não sobrevivia. E quando ele nascia muito grande, ele também não sobrevivia. Então, era só os médios. E também tem um outro exemplo dessa estabilidade que eu vi, eu não sei se cabe nesse, professora. Eu acho que não vai caber. Enfim, deixa eu passar para o próximo, senão eu vou me confundir. E também tem a seleção disruptiva. É um tipo de seleção natural que apresenta um padrão bimodal, que simultaneamente favorece os indivíduos nos extremos da distribuição normal. Quando esse processo opera, os indivíduos nos extremos da distribuição, em menor quantidade, tendo a produção maior descendência do que aqueles no centro da distribuição da seleção disruptiva. Os fenótipos extremos são beneficiados ao longo do tempo. Esse era o exemplo que eu queria dar. Vamos supor que tem um passarinho que gosta da sementinha média, e tem a sementinha menor e a sementinha maior. Se ele começou a média, essa vai ficar extinta. Então, dali tem os extremos, né? Por exemplo, em algumas aves, podemos ter também 3 tipos de bico adaptados à captura de vermes, bicos longos, pontiagudo, bico curto, e resistente para quebrar sementes duras e bicos intermediários adaptados ao consumo de frutos. Se neste ambiente o fotoperíodo das plantas frutíferas não induzir a floração, ou se houver um desmatamento das árvores produtoras de frutos consumidos pelas árvores, os bicos intermediários, a frequência das mesmas irá diminuir ao longo do tempo, em função à falta de alimento. Portanto, na seleção disruptiva, somente os fenotipos extremos são beneficiados. Tipo de seleção também tem a seleção artificial, que é o processo do cruzamento conduzido por o ser humano com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais e plantas. Essas características, elas podem ser, por exemplo, aumentada a produção da carne, do leite, da lã, da seda ou frutas. Para esses fins foram
e são produzidas diversas raças domésticas, como cães, gatos, pombos, bovinos, peixes, plantas ornamentais. É uma seleção em que a luta pela vida ou seleção natural foi substituída pela escolha humana dos indivíduos, que melhor atende aos seus objetivos. Distingue-se da seleção natural pela intencionalidade presente na intervenção influente. Isso aí é bem essas questões de estudos genéticos de laboratório, né? Isso, que daí eles mesmos escolhem o cachorro mais bonito, com aquela raça mais, enfim, né? Dá para entender, né? Eu não sei explicar bonito igual a professora. Mas tem muito, principalmente essa questão de cachorro, tem muito desenvolvido em laboratório, né? Uhum. E daí, assim, ó, uma coisa que eu vi, que é as couves, né? Que pode ser uma surpresa para alguns, mas pelo nome, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, eles são todos da mesma raça, né? E diferentes de um único tipo de erva comumente encontrada ao longo de margens do canal inglês. Esse cai mais naquele que a professora estava falando, das espécies que vivem lá no escuro, dos peixes, né? Que daí, conforme ele vai se adaptando ao ambiente... Ai, meu Deus, eu fico nervosa para falar. Tá ótimo! Ai, professora. Então era isso, tá? Eu fiquei bem nervosa. Nada. Conforme ele vai se adaptando ao ambiente, pode concluir, tá indo super bem. É que daí eu tinha tanta coisa para falar que eu até me perco, né? É que como ele vai se adaptando ao ambiente, vai tendo as mutações, vai tendo as mudanças, isso é seleção natural, que não é só ai meu Deus, a planta, o animal, o ser humano, né? Eles vão mudando conforme vai passando os anos. Até esse Charles Darwin, ele conta que... onde que eu vou pegar o que ele falou? Agora eu não vou pegar, que eu já me perdi nos meus papéis aqui. Que essas mudanças já vêm de tempo, né? Não é de agora. Então, ai meu Deus, nossos ancestrais, eles já vinham plantando as coisas. Então, os agricultores de hoje, eles vão melhorando as sementes, né? Essa é uma mutação também feita ali artificial pelo homem, e eles vão descartando as coisas negativas, né? E vão só tentando melhorar. Até hoje, quando a gente quer engravidar, acho que a gente já pode até quase escolher um monte de coisa, né? Nessas fertilizações aí. É alguma coisa assim? Não. E essa questão aí da seleção natural, ela é uma questão ao longo das gerações, né? Como a gente falou hoje no início da aula, ao longo dos anos que isso vai acontecendo. Não é de uma geração para outra que acontece uma mudança brusca no fenótipo daquele ser, por exemplo, né? Então, por exemplo, lá do peixinho, ele tinha visão. Daí um filhinho nasceu com um pouco menos. O filhinho do filhinho com um pouco menos. E aí com um pouco menos, com um pouco menos, com um pouco menos, até nascer cego. Mas isso é uma coisa constante, assim. Não é de uma hora para outra que muda o fenótipo, ou mesmo a questão do genótipo, né, de uma espécie. Então, isso eu tenho um resuminho aqui. É girafa, né, prof? Uma dúvida. Peraí, deixa a Fran terminar. Eu tenho um resuminho aqui que fala sobre a seleção natural, que é o processo pela qual as mudanças evolucionárias aleatórias são selecionadas pela natureza em uma forma consistente e não aleatória, né? Através do processo de descendência com modificação. Novas características são produzidas aleatoriamente. A natureza, então, cuidadosamente decide quais características serão mantidas. As mudanças positivas se acumulam através das gerações e as negativas são descartadas. Era isso, meu final. É isso aí, é isso mesmo. O que a Iria ia falar? Eu ia dar o exemplo da girafa, né, prof? Sim, a gente falou hoje sobre isso. É exatamente isso, né? A girafa,
ela é um exemplo bem clássico dessa seleção natural, né? Então, quer dizer, se o meu pescoço não alongar, eu vou morrer, porque a árvore é lá em cima e eu preciso me alimentar. Então, eu preciso que o meu pescoço se alongue para eu continuar sobrevivendo. Prof, também teve outra coisa que eu vi ali da questão da plantação, são os produtos transgênicos, né? Que nem todo produto transgênico é necessariamente ruim para a saúde. Muitas vezes eles só são selecionados ali, né? Para oferecer itens, coisas específicas, né? Sim, nem todo transgênico é ruim. Ô, professora. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. A cruza entre dois cachorros de raças diferentes, o que nasce nos filhotes é uma mutação? É uma mutação. Por quê? Porque, assim, ó, eu estava lendo que antigamente, há muitos anos atrás, a origem do pastor alemão é de que era uma mistura de uma raça pequena com um lobo. Porque eles na época eles precisavam de, se eu não estou enganada, era de cachorros bravos e grandes, e eles fizeram essa mistura. E daí eu queria saber se isso é uma mutação. Quando a gente cruza duas espécies bem diferentes uma da outra e está nascendo uma mistura entre essas duas espécies, aconteceu essa combinação desses genes diferentes, né? E aí está trazendo uma espécie nova. Mas, assim, eu não conheço essa história do pastor alemão, tá? Eu não conheço isso, honestamente, nunca ouvi falar. Mas, assim, se essa história ela é fato, o que acontece? Acontece que hoje essa raça pastor alemão é uma raça forte, é uma raça que existe, né? Não é o acaso mais. Hoje em dia não é mais o acaso. Hoje em dia é uma raça, porque hoje se cruza pastor alemão com pastor alemão. Uhum. Então, não é um aleatório, então, que eu vou cruzar um pastor alemão com um lobo para gerar um animal. Não, isso é coisa de muitos anos atrás, assim, na origem dessa raça pastor alemão, entendeu? Não que aconteça agora. É isso aí. Mas essa parte, assim, de mutação, de seleção natural, essa parte, assim, ela é bem interessante, né? Por exemplo, o próprio rabo, né? O rabo, ele foi perdendo a sua ação, ele foi perdendo a sua utilidade, então ele foi diminuindo, virou na gente o quê? Esqueci o nome, peraí. Como é que é a pergunta, prof? O cox, né, rabo. professora? É o cox, né? O que tem? O cox, é isso mesmo, é o cox, né? O cox, ele é um vestígio, né? Então, de algo que não se usou mais. Então, quando a gente fala da lei da seleção natural... Tem a orelha dos coelhos também, né? Naquela mesma época, se falava muito do uso e desuso, né? Não sei se vocês já ouviram falar do uso e desuso. Sim, a lei de uso e desuso. Se você usa, aquilo tende a se desenvolver, e se não usa, tende a sumir, né, prof? Exato, porque daí era Darwin e Lamarck, né? Que traziam as suas teorias. Então, se você teve o desuso daquele rabo, por exemplo, então hoje o cox, ele é um vestígio, né? Então, nossa, essa parte, assim, eu acho muito intrigante, muito interessante, essa parte da genética aí. Bom, pessoal... É que elas tendem a tentar pesquisar o que aconteceu, né? Qual que é a como que foi a origem da vida, essas coisas assim, é bem interessante, porque tudo pode ser que vira teoria, mas não vai muito além, né, prof? Não tem como saber.
Ali na lei do uso e desuso entra o dente ciso, né? Que Entra. hoje ele não é mais necessário e muita gente tira ele, né? E muita gente nasce sem. Hoje. Eu nasci sem ele. É. Eu não tenho. Hoje Ou muita melhor, gente nasce sem, né? eu tenho, mas ele não se desenvolveu, assim, vamos dizer, né? É como se eu não Mas tivesse... espera, porque o meu tá nascendo agora. Então, só agora você está criando juízo, Iria. Meu, a Pois Iria nunca cria. prof, olha só, tive que morar sozinha para criar juízo. É isso aí. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês, equipe. Vocês viram o e-mail que a Pro colocou falando que hoje a gente ia corrigir a unidade 3, não foi? Foi. Ou não? Foi, né? Sim. Só que a gente já corrigiu, pessoal. Vocês lembram disso? Eu lembro, prof. Que nós fizemos a correção da unidade 3 no dia 11 de maio, tá? Eu tenho aqui anotado. Eu lembro. Então agora só falta a gente fazer a correção da unidade 4, tá? Só essa que falta a gente fazer a correção, que não vai ser hoje, tá? Agora eu tenho uns recados bem importantes para passar hoje. Vamos prestar atenção aqui no que a Pro está falando. Então, vamos começar a falar aqui com a Josiele, com a Michele, com a Juliana e o Patrício. Esses amigos apresentam a unidade 4.3 na semana que vem, que é dia 1º de junho, tá? E no dia 1º de junho, todos os alunos vão apresentar aqui olha, prestem atenção, a Pro vai mandar no e-mail também essa informação, mas eu já vou estar explicando aqui, porque se já tiver dúvida, já questiona agora, tá? Todo mundo vai estar apresentando aqui o heredograma da sua família, partindo de avós paternos e maternos. E esse heredograma, vocês vão ter que utilizar aqueles símbolos que a gente estudou em aulas passadas, lembram? Quadradinho para homem, bolinha para mulher, casamento consanguíneo, quantos filhos teve e tal. E vocês vão precisar investigar, então vocês vão fazer desde o avô paterno e o avô materno, que daí deu o pai e a mãe de vocês, mas o pai e a mãe de vocês também tiveram irmãos, então vocês vão apresentar esses irmãos no heredograma, né? E até gerando a família de vocês. Eu sou filha única, eu tenho mais um irmão, como é que isso acontece? Então, vocês todos vão apresentar esse heredograma aqui na semana que vem, e eu quero que vocês investiguem nessa família se tem doença, alguma doença que está passando de geração para geração. Por exemplo, uma hipertensão, que normalmente passa, uma diabetes, que normalmente passa. Então, eu quero que vocês manifestem nesse heredograma doença, alguma doença familiar, questão cardíaca, sempre tem alguma história na família, né? Professora, é para a gente colocar os tios e os primos também? Sim, os tios, os primos, aí o pai e a mãe de vocês no centro, que desce para vocês. Vocês são no centro, tá? Meu Deus, a minha vai dar grande. A minha também. Professora, Não, é para colocar os irmãos também? Um de cada vez. É para colocar os irmãos? Os teus irmãos? É. Sim. Não vai caber na folha, o meu. Prof. Não vai caber na folha, professor. Gente, um de cada vez, senão não vai dar certo. Quem está falando agora é a Rosana. Conclui aí, Rosana. Ô, professor, assim, eu nunca tive contato com a minha família paterna, porque meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses.
eu posso fazer só da parte da minha mãe? Pode. Faz da parte da tua mãe, mas menciona teu pai ali no... Beleza, eu vou tentar fazer umas especulações aí, ver se eu consigo Tá. alguma coisa da parte dele, mas não te garanto, professora, porque a gente quase não tem Tá. nada. Beleza, faz como você vai conseguir. Fala, Íria. Meu Deus do céu, professora, você não tem noção. A minha mãe, eu acho que ela tem 9 irmãos. O meu pai tem, eles são em 11 irmãos. E a gente não tem contato com todo esse povo. E eu tenho sei lá quantos mil primos. Mas se a família é muito Eu nem numerosa... lembro o nome de todo mundo, prof. Ó, se a família é muito numerosa, não precisa botar essas primaiadas toda. Só coloca ali os irmãos. E aí o teu pai e a tua mãe e o que deu ali, tá? Se a família é pequena, coloca. Se a família é muito numerosa, não tem problema, tá bom? Tá, então Mas como é que eu coloco? pesquise- Eu coloco meus pais. Não, meus vai colocar avós. teus avós, os teus avós que teve teu pai, os irmãos dele, a tua mãe, os irmãos dela, o teu pai e tua mãe que casaram e constituíram a família dele. E aí você vai investigar nessa tua família a questão de doença que está acontecendo de geração para geração e colocando símbolos no teu heredograma, Tá tá? bom, obrigada, prof. Quase que eu pensei que eu ia ter que fazer tudo isso, meu Deus do céu. Mas seria legal, tenta fazer, tenta ver se você consegue, tá? Fala, Letícia. Ô, prof, quanto que vale essa nota desse trabalho? Por quê? É porque assim, ó, eu não tenho contato com meu pai. E a minha mãe, ela é adotada. E os meus avós, por parte de mãe, já morreram. Então, assim, vai ficar só eu e ela. Tenta fazer aí. Tenta fazer aí de um jeito que você consegue o teu trabalho, tá? Importante a gente tentar montar um heredograma. Conversa com a tua avó. Mas o heredograma de 2 pessoas só. Não, você não tem irmão? Não Quer tenho. os familiares emprestados? É, porque assim, aqui em casa é tudo adotado. Então, só eu que me salvei. Então, é difícil fazer consanguíneo assim, não tem como. É Não tem impossível. problema que não é consanguíneo. Monta a tua árvore genealógica aí. Não tem problema que não é consanguíneo, tá? Então tá. Fala, Fran. Então, é Letícia ou a Íria que falou que não tem ali como fazer? Pode vir me ajudar, porque o meu caso é quase igual a uma delas ali, que agora também eu confundo o nome das duas, enfim. Mas a professora já respondeu para mim, eu que não esqueci de tirar a mão. Que eu também tenho 12 tios e 12 lá, e se pegar todos os sobrinhos lá, os meus primos, né, no caso, não vou conseguir. Não precisa botar os primos, mas coloca os tios, tá? Tá e bom, tenta obrigada. descobrir se algum deles manteve essa doença na família, alguma coisa assim, tá? Tá, obrigada. E a Josiele? Ô, professor, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque minha mãe faleceu agora e só ela que sabe dos negócios. E meu pai eu não tenho contato dele por enquanto. Tá, mas Josiele, você sabe montar o heredograma da tua família? Eu lembro dos nomes mais ou menos, não é de tudo, assim, bem poucos que eu lembro. Não precisa montar nome, tá? Mas só dizer assim, ó, minha avó e meu avô paterno teve 5 filhos, dentre esses filhos, o meu pai. A minha avó materna com meu avô teve 7 filhos, dentre eles a minha mãe, tá? Mas então, eu não lembro quantos filhos eles têm, cada um. Mas a tua mãe faleceu. Sim, ela eu sei que é 10, mas do meu pai, da família do meu pai, eu não sei nem quantos que tem. Ah, e você não tem contato com teu pai? Não, até tem, mas agora ele tá viajando lá e não tem celular. Mas tenta ver com algum tio, algum primo, alguém que você tem contato, se poderia estar te ajudando montando isso daí. Vê se você consegue, tá? Gente, na verdade... Professora, psicológico também pode pôr, professora? Por o quê? Problemas psicológicos também conta? Pode pôr.
tá? Qualquer coisa que afete a família, tá? Na Depressão verdade, pessoal... passa, né, prof? Hã? Depressão passa, né? Passa, Já tá? serve. Então, na verdade, assim, ó, gente, é para vocês fazerem esse teste de como que monta uma árvore genealógica, um heredograma, para vocês utilizarem esses símbolos, tá? Se a gente não conseguir fazer uma coisa assim muito fidedigna, não tem problema. É um exercício, é uma prática, tá bom? Então, semana que vem, vocês vão apresentar essa prática no dia 1º de junho. O segundo recado, preciso que vocês verifiquem no AVA, lá embaixo tem unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Lá no fim vai estar escrito aulas práticas. Preciso que vocês assistam os vídeos, tá? Precisam que vocês verifiquem o que está acontecendo por ali. Por quê? Porque no dia 8 de junho, prestem atenção, não na semana que vem, na outra, vocês vão ter bastante tempo para se organizar. Vocês vão apresentar aqui, no dia 8 de junho, um vídeo de vocês curto. Vocês vão editando. Não é para mostrar o processo inteiro. Pode ir por partes, ou se quiser fazer por fotos. O que aconteceu na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte desse processo pode ser por fotos, tá? Lá no vídeo da aula prática, tem uma aula ali sobre o morango. Não sei se alguém já viu. Eu vou encaminhar para vocês também as orientações da banana, que também dá certo, para vocês fazerem aí em casa, tá? Dá certo, não preciso de nada especial. Isso que eu ia te perguntar, professora, essas experienciazinhas aí, se a gente ia fazer alguma. Vão fazer em casa. A gente ia fazer a extração do DNA em aula, tá? Isso estava programado. Eu nem sei se eu cheguei a falar isso para vocês em sala de aula, tá? Isso estava programado. Mas, infelizmente, nesse semestre não deu. Falou. Falou que a gente ia fazer alguma coisa em laboratório. Então vocês vão fazer em casa. Pessoal, não é difícil. A Pro vai mandar para vocês as instruções. Vocês podem estar fazendo também com a banana ou com o morango, com qualquer uma dessas duas frutas, tá? Mas é que normalmente a banana a gente tem mais acessível em casa, né? Então eu vou mandar para vocês as instruções com a banana para vocês fazerem em casa. Não precisa nada especial. Um copo, um prato, uma peneira e um canudinho, alguma coisa assim que eu possa estar pensando, é o suficiente para que a minha experiência dê certo, tá? E a cautela, o cuidado, seguir os passos, porque eu vou precisar de álcool e vou precisar de detergente, de lavar louça. Só. Então é fácil. Mas isso vocês vão organizar essa sequência de fotos ou o vídeo, como vocês acharem melhor, para o dia 8 de junho. A Pro, ela vai mandar por e-mail certinho para que vocês não se percam, tá? Talvez eu mande hoje ainda esses e-mails, mas já estou avisando para vocês irem se organizando, certo? E o mais importante, assistam essas aulas práticas que foram postadas no AVA, que elas estão riquíssimas, tá? Um material muito bom, eu estava olhando esse final de semana, um material muito bom, um material muito rico. E vão se organizando com os exercícios do AVA, deixando em dia, porque o semestre está acabando, né? Deixa tudo em dia, deixa tudo certinho. Façam os exercícios do livro também da unidade 4, que a gente vai estar corrigindo isso provavelmente no dia 8 também, tá? No dia 8 a gente corrige a unidade 4 e apresenta a prática da banana ou do morango. Beleza, pessoal? Beleza, Pro. A Pro vai mandar, então, até do heredograma, a professora também vai mandar no e-mail, né?
Eu vou fazer o e-mail agora falando sobre tudo isso, tá? Ah, tá. É porque né, eu sou a pessoa mais esquecida dessa turma. Então, se a professora não manda lá, eu me perco toda. Não, eu vou mandar. Beleza, Pro. Vocês sabem que a Pro é bem detalhista, né? Então, eu vou mandar bem certinho, vou fazer bem bonito para vocês, para ninguém se perder, tá bom? E tá tudo bem por hoje, pessoal? Tá tudo bem? O grupo das esquecidas. Quem, Ilha? Sim. Tudo ótimo. Tudo ótimo. O que a Ilha falou? Que dia que é a Eu prova, afinal? agradeci. Dia 15. Vou botar no e-mail também as datas para vocês. O que o Patrick falou, gente? Porque o Patrick se manifestou. Vamos ouvir o Patrick. Eu falei que tá tudo certo, professora. A professora. Esse Patrick, hein? Tô de olho nesse Patrick, hein? Hoje é um dia de mais de especial. É o aniversário da minha nenenzinha. Vocês já cantaram parabéns. Parabéns! Ai, meu Deus. Muitas felicidades! A gente Obrigada. cantou parabéns para a Letícia no início da aula já. Hoje eu quase chorei com ela. A gente com as tem mensagens problemas que a gente técnicos, compartilhou. professora. E a Letícia, ela tá devendo pra gente um bolo no semestre que vem. Ah, pode É deixar que eu vou verdade. fazer. Colocar. Ah, que bom, pessoal. Então tá tudo certo sobre a aula de hoje? Tudo, prof. Certo. Tudo entendido sobre as aulas práticas? Sim, Também. sim. Então tá. Então caprichem, já vão pensando no heredograma desde já. Semana que vem vocês apresentam aqui. Podem fazer numa folhinha de papel e abrir a câmera e mostrar a folhinha, né? E mostra a folhinha e vai explicando o seu heredograma pra gente. Ou se quiser fazer o heredograma num PowerPoint, pode fazer. Façam como queiram, mas façam que a Pro vai estar avaliando, tá bom? Sabe aqueles vídeos no YouTube que o pessoal fala assim, I draw my life, que daí eles vão desenhando a vida deles enquanto eles vão narrando? Mais ou imagina menos isso. daquele. O ruim é que eu acho que eu não tenho habilidade gráfica para poder fazer tudo isso, nem para desenhar e nem para conseguir narrar por cima. Mas eu queria fazer um tipo esse, ia ficar legal, né? Esse é legal, mas no final das contas vocês têm que me montar um heredograma com os símbolos, tá? Ok, prof. Então tá, amores. Então, boa Já semana. pesquisei, pra tem um vocês. monte de modelinho já, professora, que eu olhei ali no Tem programa. um monte, dá para vocês já começarem a se inspirar. Então, boa semana, se cuidem, tá? Até amanhã para quem eu for ver. Para quem eu não for ver, até semana que vem. Não me abandonem. Apareça às vezes, tá, Patrick? Tá bom. Tá bom, Tchau, professora. Pro. Patrick, é Aquela melhor você indireta começar a bem aparecer, direta, senão né? a professora vai ficar pegando teu pé. Vou mesmo. Tá bom. Tá, ó. Beijo, tô com saudade. Tchau, prof. Beijo. Tchau, Boa prof. noite. Beijo. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, Pro. Também, louca. Beijo. Tchau. Ah, meu Deus.